Esse não é um rádio portátil igual aos outros que testo aqui no canal para vocês, apaixonados por rádios. Esse é um rádio estéreo, tem 2 alto-falantes. Ele tem microfone, Bluetooth e atende chamadas telefônicas. É um rádio que também pode ser usado como viva voz. Olha só que legal, hein? Uma chamada bem na hora. Vamos ver que chamada é essa. Além disso, conta com entrada para pendrive e cartão SD. Ele parece bom demais para ser verdade. Será que entrega tudo isso? Vamos descobrir? Te convido para abrir junto comigo o rádio portátil Jockey modelo H1822BT. Unboxing do rádio Jockey modelo, cadê ele aqui? Modelo H1822BT. O que muda nos modelos aqui é o 11, o 22, o 33, o 44, o 55. É a aparência deles, ó. Aqui eu tentei tirar esse adesivo para dar uma olhadinha na aparência do 11. Mas basicamente ele não tem a inscrição Jockey ali nos alto-falantes. É o primeiro rádio estéreo que eu vou testar portátil, né? Eu já fiz um unboxing de um outro rádio deles, que é esse aqui, ó. Quem acompanha o canal já deve ter visto, o TG77. Se você não viu ainda, eu vou deixar aqui em cima no card para depois você acessar e conhecer um pouquinho desse rádio de bolso, que foi bem surpreendente a qualidade e a recepção dele. Agora, já esse outro aqui, uma incógnita, né? É um rádio voltado para qualidade de som, já que é um rádio estéreo. E eu espero que ele tenha realmente uma boa qualidade de som. Ele tem FM, ele atende o telefone por wireless, a gente pode colocar também Bluetooth. Wireless, que eu acho que eu quero dizer aqui é Bluetooth, né? Porque ele não tem uma conexão wireless no receptor. Deve ser através do Bluetooth. E aqui, ó, bateria recarregável, entrada para cartão TF, cartão USB, na verdade pendrive, e microfone para você fazer o atendimento da ligação. Então vamos começar aqui a desembalar este aparelho e conhecer um pouquinho mais de um aparelho desta marca, Jockey. Manual. Cabinho para carregamento, micro SD e aqui o manual do rádio. Manual bem simples, as informações de funcionamento do aparelho. E aqui está este que veio na cor vermelha. Então, à primeira vista aqui, eu posso sentir que ele é um pouco pesado. Parece que se os ímãs forem grandes, ele provavelmente vai ter um bom grave. Então, nós temos aqui, ó, os botões de volume, mais e menos. Aqui para acesso direto a MP3. Play, pause para avançar, para retroceder. Aqui é para deixar contínuo e infinito as músicas no pendrive, no cartão TF. E aqui as funções, você troca as funções aqui. Na parte de baixo ele tem entrada para o cartão TF. Na parte de cima, entrada para carregamento, entrada para os fones, pendrive, USB e o botãozinho de liga e desliga aqui. E nós temos uma anteninha aqui. 1, 2, 3, 4, 5 estágios. Ela tem mais ou menos uns 50 centímetros de comprimento. Não é uma antena pequena, mas ela não é bem dura aqui. Ela não é uma antena 360 graus. Esse é um ponto fraco no aparelho. E na parte de trás, vamos abrir aqui para conhecer o compartimento da bateria. Ele vem com a capacidade de colocar uma BLC aqui também, ó. Deve funcionar com os dois tipos de bateria, BLC e a 18650. 2000 mAh, será que tem mesmo? Vou testar essa bateria depois. E não veio nenhuma proteção na bateria, hein?
Geralmente alguns rádios vêm com um plástico, um adesivo aqui para não fazer contato com a bateria. Achei ela bem leve, hein? Sei não, hein? Acho que essa bateria não tem 2000 mAh. Depois eu faço o teste dela para ter certeza. Estou apostando já em 1000 e alguma coisa. Ok, vamos ligar o aparelho. Bluetooth, vamos ver aqui. Clicando ele entra no FM, ó. Vamos ver se ele é igual o outro rádio que eu testei recentemente aqui. E toda vez que eu ligava ele entrava na função direto do Bluetooth. Ó, vou passar pro FM. Tá no FM, vou desligar. Vou ligar. Ele não memoriza a função, ele vai entrar sempre com o padrão no Bluetooth. Aí se você quiser escutar o FM, tem que clicar aqui e passar para o FM. E aqui eu tenho uma invasão. Já bagunçou tudo por aqui, eu volto em seguida com o nosso unboxing. Voltei, agora que eu tirei a mel daqui, né? Queria fazer o review junto comigo aqui, mas eu já tive que afastá-la. Então vamos fazer os testes do cartão TF e do USB. E eu tô curioso para saber a qualidade do som, porque eu tô achando ele bem pesadinho por tamanho. É hora da verdade, vamos descobrir se esse aparelho tem qualidade de som satisfatória para quem quer ouvir música. Vamos lá, cartãozinho SD aqui. Ok, inserido. Agora é hora de ligar o rádio. Music. Vou dar volume. Olha, ponto positivo que a gente dá o ganho máximo aqui e não tem distorção no áudio. Isso é muito bom, porque a maioria dos rádios que a gente pega de baixo custo, a gente acaba percebendo que esses rádios são, em determinado volume, já começam a estourar. E esse aqui não estourou não. O som fica muito bom. Vamos ligar o pendrive. Agora tá aqui. Olha, ali no 30, ali tem uma pequena distorção, assim, mas é algo muito mínimo. Em termos de volume, está muito bom o rádio. Porém, agora chegou a hora de a gente fazer uma avaliação mais profunda nele. Mas antes, nós vamos lá fora. Deixa eu parar aqui. Nós vamos lá fora para fazer o teste do FM. Esse é um rádio que não tem AM nem ondas curtas, né? A função dele é tocar música. Tem FM e entrada para o pendrive e USB. Ele sempre, quando liga, vai para a opção Bluetooth. Então é aqui que vai ficar
sempre que você ligar. Para passar para o FM tem que ir aqui no M, aqui, que são as funções, e fazer ele entrar no FM. Para fazer um scan, é só apertar nessa última tecla aqui, ó. Que é uma área alongada de baixa pressão. Ele já vai colocando na memória, ó. Olha, ele tem até uma sensibilidade boa, porque essa 92.5 está um pouquinho mais longe e ele consegue parar aí, ó. Em termos de sensibilidade de FM, tá bom. A qualidade de som para a voz é excelente. Aqui na mesma frequência, dá volume aqui. 97,7 FM a partir das 14 horas, com muita música, prêmios, aquele bate-papo, aquela troca gostosa que só aqui tem, hein? Te espero. Praticamente a gente coloca o máximo de volume aqui e ele não fica estourando o áudio, não. Ó, já ficou memorizado. Tem duas opções: você digita direto ou faz o scan para as emissoras ficarem memorizadas. Qualidade de som para voz é boa, a qualidade de som para música deixa um pouquinho a desejar, podia ter um grave, mas mesmo escutando, por exemplo, nos fones, eu noto que, claro que o fone me dá uma boa qualidade de som, porque o fone é bom, mas eu noto que ele tem a mesma presença de médio e agudos nos fones, mesmo eu conseguindo ter uma melhor qualidade com o grave ali. Vamos ver se ele vai realmente tocar. Tá. Esqueci aqui embaixo, ó. Deixa eu consigo passar mesmo com ele aqui. FM. Bluetooth. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo parear aqui. Parear. Bluetooth connected. Ok, conectado. Vamos abrir aqui uma playlist. Uma playlist que eu sei que eu não vou ter problema. Vamos lá. Ó, eu tô controlando aqui, ó. Tô pulando as músicas aqui, ó. Vamos dar volume. Olha só que legal, hein? Uma chamada bem na hora. Vamos ver que chamada é essa. Alô? Tá aparecendo esses call center chato. Que pena, não dava pra gente testar aqui o microfone, mas já deu pra notar que ele pega, hein? Ele tocou lá a ligação. Ó, play, pause aqui não vai, tem que ser aqui, ó. Ó, aqui vai. Bom, tá aí. Deu para notar que ele funciona bem com o Bluetooth também. Espero que essa playlist não me dê problema. Mas agora faltam as considerações. Vamos falar um pouquinho do conjunto da obra deste aparelho. Será que ele vale a pena? Será que vale a pena o investimento ter um rádio portátil que toca FM, MP3, no Bluetooth ou através do aplicativo? Porque você pode aqui, através de rádios pela internet também, colocar, rodar aqui. A questão é, vale a pena pagar? Você sabe quanto eu paguei por ele? Eu vou agora falar um pouquinho sobre o preço, quanto eu paguei por esse aparelho e se ele, no conjunto da obra, ele entrega o que promete. Fica claro que este rádio é voltado para multimídia, para cartão SD, pendrive, Bluetooth, para atender ligações telefônicas, para ouvir música e escutar rádio. A sensibilidade do FM é boa, muito boa, melhor que outros rádios que já testei. A qualidade de som também é boa, o volume é muito alto,
e fica por aí. Falta grave, eu notei ali que ele tem um som agudo um pouco alto, a divisão do estéreo é muito boa, é um rádio que eu posso dizer que entrega sim um som de qualidade na divisão dos canais, mas ele deixa a desejar ali quando a gente espera um som mais equilibrado, com grave, com presença, porque quando eu peguei o rádio eu achei, opa, temos alto-falantes pesados aqui. Na verdade, eu vou abrir esse rádio em outro momento. Para quem é assinante do canal, se você não faz parte do Clube DX e não faz parte do Clube Master, não vai ver eu abrir esse rádio. Então depois dá uma olhadinha ali nas vantagens de ser um membro do canal. Será que o imã desse rádio é grande e o amplificador é ruim? Fica a dúvida para quando a gente for abrir e olhar esse rádio por dentro. Agora, em relação à durabilidade, fica difícil dizer quanto tempo vai durar. A gente sabe que esses aparelhos são feitos com componentes bem mais frágeis. Se eu fosse comparar ele com dois rádios, eu vou colocar aqui para vocês, rádios mono, tá? O Lelong tem um som mais equilibrado, melhor qualidade de som. O XH-Data D109WB também tem qualidade superior de som, mesmo sendo mono. Então isso não requer a questão de ser mono ou estéreo, não vai dizer se tem melhor qualidade. Olha, é estéreo e tem melhor qualidade de som. Não é assim que funciona. O estéreo é para dar aquela sensação de profundidade. Quando abre o canal, tem um instrumento do lado, do outro você tem uma impressão de som 3D, né, com profundidade. Mas não adianta nada se o aparelho não entrega um som mais equilibrado. Então esses dois aparelhos aqui são só alguns exemplos que estes rádios têm em relação à qualidade de som. Especificações técnicas, características do Jockey H1822BT. Tem apenas a banda de FM, a alimentação é com dois tipos de bateria, você pode usar a BL5C, que é uma bateria que eu tenho certeza que todo mundo que gosta de rádio quer ficar longe, ou a 18650, você pode fazer um up aí, colocar uma bateria melhor, de mais capacidade e ter mais duração na usabilidade do rádio. Tecnologia do rádio FM DSP, e ele vem com cartão TF, pendrive, Bluetooth, atende ligações, então é um rádio multimídia. Não tem o FM estendido e os fones está presente sim, é estéreo, mas não tem toda aquela qualidade que eu esperava nos fones. Preço médio do Jockey H1822BT, R$ 125 já com os impostos. Então ele não é um rádio assim com valor que você pode dizer, é muito caro, não vou conseguir comprar esse aparelho. Estéreo, eu não sei se a gente vai encontrar muitos aparelhos estéreo no mercado, compactos, do tamanho de rádio portátil, mas esse aí entrega uma qualidade de som razoável e dá para você escutar suas músicas sem problema nenhum, tirando de lado essa questão de faltar o peso na característica do rádio para ter o som mais equilibrado. Esse é um rádio para usuários casuais, aquela pessoa que liga o rádio de vez em quando, quer escutar uma notícia no café da manhã, ou então plugar ali um pendrive e poder escutar alguma musiquinha sem muita exigência de qualidade de som. E você, compraria o rádio estéreo da marca Jockey com pendrive, cartão SD e Bluetooth? Coloque aqui embaixo nos comentários o que você acha dele. E se não viu o vídeo do Jockey TG77, um rádio de bolso legal, clique aqui e veja como ele se saiu diante do XH-Data D220 e do rádio portátil de bolso da Motobras. Fui!